Bom, estou eu aqui no nosso compromisso diário de debater a implementação do calendário letivo de 2020, suspenso por conta do isolamento social em decorrência do Covid-19. Um professor ontem me pediu no Facebook que comentasse a medida provisória 934, editada no dia 1º de abril pelo presidente da República. Essa medida provisória, pelo menos na sua intenção manifesta, vai falar da flexibilização dos dias letivos. O artigo 1º fala da educação básica, o 2º da educação superior e o 3º de quando ela entra em vigor. A medida provisória ela entra em vigor imediatamente. No artigo 1º, ela vai dizer que os sistemas de ensino podem, a partir de normas estabelecidas por eles, flexibilizar os 200 dias letivos, sem, contanto, deixar de cumprir as 800 horas. Flexibilizar os 200 dias significa que eles podem cumprir o ano letivo sem, contanto, cobrir os 200 dias, mas precisa cumprir as 800 horas. A Lei Diretriz e Base já resolve isso, Basta que vocês olhem o parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 93/94 de 1996, que regulamenta a organização da educação nacional, que lá vai dizer que os sistemas de ensino, para atender às suas peculiaridades econômicas, climáticas, dentre outras, pode flexibilizar esse calendário contanto que cumpra as 800 horas. Então, a LDB já garante isso, eu não precisaria de uma medida provisória para fazer isso. O artigo 2º fala dessa flexibilização no sistema de ensino superior. A lei também vai cobrir isso, não tem problema nenhum. O que eu imagino que tenha sido a verdadeira intencionalidade da lei, da medida provisória? Cumprir aquilo que está numa carta, está na demanda aí da área de saúde, que um conjunto de faculdades e universidades de medicina, por meio de uma associação, encaminhou ao ministro da Saúde, pedindo que tivesse alguma regulamentação para fazer com que os estudantes da área de medicina que concluiriam seus cursos agora no primeiro semestre de 2020 pudessem ter a sua formatura ou a sua conclusão antecipada para atender às demandas do problema que nós estamos vivendo, que é a pandemia. O parágrafo único do artigo 2º vai dizer que os cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia podem ter a sua conclusão antecipada desde que os estudantes já tenham cumprido 75% dos seus estágios curriculares ou do internato médico, que é obrigatório para todos os estudantes de medicina, o internato nos hospitais. Então, a medida provisória, imagino que tenha sido editada mais por isso, e aí poderia ter sido uma medida provisória só para isso, com normas mais claras e mais definidas, não precisaria tratar dos outros dois assuntos. E isso é importante por quê? Porque agora as pessoas estão pensando, bom, a partir disso, a gente tem aí a questão da flexibilidade dos dias letivos. Uma medida provisória para definir flexibilidade dos dias letivos de forma ampla não faz muito sentido nesse momento, porque nós não temos nenhum cenário definido. O nosso cenário é de completa indefinição. Nós não sabemos quando vai acabar o isolamento social. O fim desse isolamento não depende só, além de depender da estabilização da quantidade das pessoas, de novos casos de infecção, mas também de uma segurança de retorno e observação se esse retorno não vai incidir em novos casos. Então, isso diz que as escolas que foram praticamente as primeiras a ter as suas atividades suspensas serão as últimas que voltarão a funcionar, porque é preciso que essa garantia esteja dada para que as escolas voltem a funcionar. E aí, nesse processo de flexibilização, o que nós podemos fazer? O que a lei já nos permite? A lei nos permite, por exemplo,
que um ano letivo, se já tiver cumprido o seu 75%, ele não precisa ser anulado caso alguma coisa aconteça. Aí a gente vai debater o quê? Bom, dependendo de quando termine, dá pra gente cumprir o ano letivo só com 75%? É uma possibilidade que precisa ser debatida com o Conselho Nacional, com os conselhos locais, assim, com o sistema de ensino como um todo, né? Sem que isso leve grandes prejuízos para os nossos estudantes e o seu direito à educação. A gente pode discutir na conclusão, né, ou no cômputo dessas horas mínimas que teremos que cumprir, a utilização de atividades complementares. Isso também a Lei de Diretrizes e Bases já permite, né? Então, o que seriam essas horas complementares? Cada área, cada componente, né, pode disponibilizar aí atividades orientadas, pesquisas que os alunos possam fazer fora do horário de aula e isso computar dentro das horas letivas de cada componente curricular e, consequentemente, do ano letivo. Então, nós temos muitas possibilidades de pensar esse calendário letivo. E aí vocês vão dizer, ok, mas nós estamos em processo de isolamento social, o que é que nós podemos fazer? Bom, a gente tem uma questão aqui que a gente precisa cuidar da vida. Eu acho que esse tem que ser a nossa primeira preocupação, cuidar da vida e de manter com que as pessoas, nesse processo de isolamento, saiam dele, né, da forma mais saudável possível. Isso significa, por exemplo, nos preocuparmos com a questão da alimentação, da saúde, da manutenção dos empregos dos adultos e da segurança dos nossos jovens adolescentes que estão em casa. O índice de violência doméstica já era grande e tem aumentado e é função do Estado, do poder público, cuidar dessas questões. A gente precisa pensar que nós vamos ter um processo de confinamento, né, das pessoas no mesmo espaço e aí de adultos, né, que estão perdendo os seus empregos, né, que estão em completa insegurança, tendo salários reduzidos. Isso vai provocar muito mais estresse e a possibilidade de que mais violência aconteça estar dada, não só está dada, como já está acontecendo. Então, essa é uma questão que a gente deveria se preocupar antes de pensar em dar continuidade ao calendário letivo. Junto com isso, as secretarias de educação podem pensar junto com seus professores um conjunto de atividades por diferentes mecanismos para que os estudantes, durante esse processo, aqueles que tiverem condições de ter acesso, não perca contato com os conteúdos, com as questões pedagógicas que eles teriam acesso se estivessem nas escolas. E aí é bom lembrar que, ao pensar esses conteúdos, as secretarias podem olhar, por exemplo, para o debate da própria realidade que esses estudantes estão vivendo. Eles estão vivendo em isolamento, estão vivendo a própria questão do Covid, que é uma novidade para todos nós, uma péssima novidade, mas nenhum de nós viveu essa realidade. E traz consequências das mais diversas que esses estudantes podem pensar, né? Pode ter atividades que os levem a pensar e se manifestar das diferentes formas com diferentes linguagens, né? As nossas crianças, os nossos adolescentes são muito criativas e sendo estimuladas, eu tenho certeza que eles podem produzir muitas coisas e voltar para o sistema de ensino com um processo de consciência e de conhecimento sobre essa realidade muito grande que pode nos ajudar, inclusive, se nós tivermos uma reincidência ou das seguranças que nós precisamos ter daqui para frente para lidar com essa nova realidade que é de possibilidade de novos problemas como esse ou de reincidência do mesmo problema. A implementação do calendário letivo só poderá ser pensado quando tudo isso acabar. Ele precisa ser pensado junto com professores, com os diferentes conselhos de educação, seja o nacional ou os conselhos locais, com os sistemas de ensino. Nós temos muitos bons professores, né, nas nossas redes de ensino e eu tenho certeza que junto poderemos achar a melhor solução que faça com que os nossos estudantes não tenham o seu direito à educação prejudicado.
nessa organização, inclusive, a gente pode ter um ano letivo que termine em 2021. Ano civil e ano letivo não precisam andar juntos, né? Nós já temos essa realidade no Brasil, dependendo da região do país, quando a gente tem um calendário de cheia, nós temos calendários que começam e terminam em momentos diferentes, porque isso tem a ver com a diversidade que o país já tem. E que na hora de repensar esse calendário, essa diversidade vai continuar posta e que a gente vai ter que pensar a partir de cada uma dessas realidades. Então, é muito importante que a gente mantenha calma e não entre na lógica, por exemplo, de muitas fundações empresariais que estão se organizando para vender soluções fáceis para os nossos sistemas de ensino. Não existe solução fácil para uma questão complexa como a que nós estamos vivendo, como o sistema de ensino que nós temos, como a diversidade de estudantes, de situações e realidades que nós temos nesse país. Quem está fazendo isso e dizendo que o uso das tecnologias e da educação à distância é a nossa grande descoberta, que pode ser um momento para a gente perder o preconceito em relação à educação à distância, são as mesmas pessoas que já queriam fazer isso antes do Covid-19 e que estão só aproveitando a oportunidade para fazer o que sempre quiseram fazer, que é montar grupo de especialistas para dizer o que os nossos professores precisam fazer, porque eles reiteradamente dizem que os nossos professores não sabem o que fazer e que eles precisam executar aquilo que os iluminados, né, que os grandes especialistas têm a dizer. E que, se diga de passagem, são especialistas que não têm a menor ideia de qual é a realidade desse país, a realidade desses estudantes, que estão reunidos nos seus escritórios com ar-condicionado para pensar as soluções milagrosas para serem implementadas no país. Então, o que a gente não pode é cair nesse conto do vigário, né? Essas pessoas já queriam pensar soluções e empurrar a goela abaixo. A Base Nacional Comum Curricular, né? Já estavam aí se organizando e agora estão se aproveitando da oportunidade. E aí precisa lembrar que entrar na onda desse grupo é ajudá-los a lucrar muito mais com a crise, né? E continuar lucrando, inclusive depois da crise, possibilitar com que essas pessoas tenham acesso a uma quantidade gigantesca de dados dos nossos estudantes e dos seus responsáveis, né? E essas pessoas querem lucrar, né, com os pacotes educacionais que querem fazer, são as mesmas pessoas que defendem a privatização da educação, a utilização da verba pública nas instituições privadas. Então, assim, olhem muito bem qual é o vínculo, né, dessas fundações, dessas pessoas, com os próprios deputados que os representam e que têm defendido a utilização da verba pública ou a constitucionalização da privatização da educação no Brasil por meio da utilização da verba pública em instituições privadas. Então, vamos pensar com calma, que eu tenho certeza que juntos a gente pode encontrar soluções, porque são soluções complexas, porque o problema também é complexo. Quem está vendendo solução fácil pode ter certeza que não está pensando no que é esse país, a sua complexidade, a sua dimensão, e não faz a menor ideia do que são as escolas por esse país afora, né? Costumam pensar a partir dos seus gabinetes com ar-condicionado, especialmente na Avenida Paulista ou em alguns lugares aqui em Brasília, tá bom? Mas vamos debatendo, que eu tenho certeza que a gente pode encontrar um caminho que não seja enganoso e que atenda o direito à educação tão importante, tão caro para os nossos estudantes, que grande parte deles tem a única possibilidade na escola e a escola é o único local que ele tem para estudar. Ele não tem nenhuma possibilidade de estudar em casa, muitos não têm nem casa, né? Não tem condições físicas de segurança, vivem em áreas de alta vulnerabilidade e a escola termina sendo o seu refúgio. Não é à toa que os nossos professores têm identificado
muitos casos, né, de violências diversas, exatamente lidando com a realidade desses alunos. E essas pessoas que estão vendendo soluções fáceis não fazem a menor ideia dessa realidade e tampouco estão preocupadas com esses alunos que vivem nessas condições.